Hoje nós vamos falar de dois princípios que são muito importantes para o momento que estamos passando hoje. O princípio da conservação dos contratos e o princípio da boa-fé objetiva. O princípio da conservação dos contratos está associado ao fato de que contratar é oneroso, custa dinheiro, custa tempo e gera uma série de expectativas nos contratantes. Portanto, é razoável que o direito se dedique a preservar o máximo possível aquilo que foi pactuado. É comum no direito brasileiro associar o princípio da conservação dos contratos ao plano da validade dos negócios jurídicos, como está no artigo 170 do Código Civil. Porém, a grande preocupação do direito é preservar os efeitos daquilo que foi pactuado. No cenário que estamos enfrentando hoje, já dissemos no vídeo anterior que é o momento de estar aberto a renegociar. Esse propósito, esse espírito, vai ajudar exatamente a implementar esse princípio da conservação dos contratos. Claro que vai haver situações em que o contrato foi completamente desestruturado e que não vai ser possível encontrar na própria avença uma saída para o problema. Mas há muitos contratos que podem sim ser preservados. Uma das maneiras de se trabalhar pelo princípio da conservação dos contratos é conectá-lo com o segundo princípio do qual vamos falar hoje, que é o princípio da boa-fé objetiva, na sua manifestação do dever de mitigar o próprio prejuízo. A relação entre o princípio da boa-fé, o princípio da conservação dos contratos que o Kleber mencionou e esse período que a gente vive, em que as pessoas têm dúvidas sobre se cumprem ou não cumprem, se conseguem ou não conseguem cumprir os contratos, é bastante interessante. A verdade é que a atuação da boa-fé objetiva e do princípio da preservação dos contratos tende a criar uma situação nesse momento, que é uma situação em que, para que uma parte possa efetivamente exercer o seu direito de rescindir o contrato, haja vista que a outra parte não cumpriu a parte dela, ela tem que passar por um procedimento de tentativa de solução amigável da situação. E por que isso? Basicamente porque, dentro da ideia de boa-fé objetiva aplicada ao descumprimento dos contratos, existem duas situações que merecem que a gente preste atenção. A primeira delas é o dever de mitigar a perda. Sempre que eu vou descumprir o contrato, ou sempre que eu vou tentar desfazer um contrato, é importante que eu demonstre para a minha contraparte e eventualmente para um juiz ou um árbitro lá na frente que eu agi de forma a minorar os prejuízos que aquele desfazimento do contrato me causarão ou eventualmente me causarão. Então eu tenho que tomar as providências todas para não simplesmente receber aquela rescisão contratual de maneira que ela provoque o maior número possível de danos no meu patrimônio e no patrimônio de terceiros. Pelo contrário, eu tenho que mostrar que eu tomei providências para, ao máximo, evitar os prejuízos que adviriam daquela situação. Mas mesmo assim, eu não consigo manter o contrato vivo. Razão pela qual eu estou sendo levado, pela força das circunstâncias, a ter que rescindi-lo, extingui-lo. Antes, porém, de partir para a rescisão do contrato, e já tendo tomado as providências de mitigar as eventuais perdas que essa situação vai gerar para mim, para minha contraparte e para terceiros, surge ainda uma outra situação, que é, considerando o impacto na vida de todas as pessoas que a crise do Covid-19 gera, eu tenho que, para demonstrar que estou de boa fé, para demonstrar que efetivamente eu fiz tudo o que eu podia, eu preciso chamar a minha contraparte para, antes de desfazer o negócio, tentar uma renegociação de maneira leal e honesta. Eu preciso sentar na mesa com verdadeira disposição de repactuar o vínculo com a intenção de mantê-lo, seja postergando pagamentos, renegociando prestações, dividindo prestações em mais parcelas. Existem diversas possibilidades de renegociação. Porque, ao final, se eu não tomar essas duas providências e não fizer isso de maneira documentada, ou seja, que eu possa mostrar lá na frente, numa eventual disputa, num eventual conflito, que eu fiz a minha parte,
é possível que o Poder Judiciário não dê guarida ao meu direito de extinguir o contrato e diga que, na verdade, eu forcei uma extinção, razão pela qual quem vai ter que pagar as multas e arcar com as consequências serei eu, e não a contraparte. Assim, antes de qualquer providência de judicialização, a nossa sugestão é que as partes, de boa fé, se dediquem a renegociar para implementarem, da melhor forma possível, o princípio da conservação dos seus contratos.